Você sabe que no Brasil, a separação de igreja e Estado é recente, né? Foi lá no Segundo Império, né? Mas até ali, a igreja era uma com o Estado. A igreja era a religião oficial do Estado, né? Digo, o catolicismo romano era a religião oficial do Estado. Isso funcionou na Europa também. Por isso a igreja em Roma teve todo o poder que teve, e ainda tem. Por quê? Porque ela esteve casada com o Estado por muito tempo. Ora, casada com o Estado, ela tinha todo o poder de Estado, poder de polícia, poder político mesmo. Agora, qual o problema disso? O problema, amados, é que a igreja passou a ser dirigida por Jezabel. Está citado aqui no verso 20. Os irmãos lembram quem foi Jezabel? Jezabel foi uma bruxa, feiticeira e outras coisas mais, né? Que casou-se com um rei do reino de Israel, com Acabe. E sob o reinado dessa criatura, né? Ela mandou exterminar todos os profetas de Deus. Ela servia a Satanás, abertamente. E ela teve um fim terrível, profetizado, inclusive, por Elias, que lidou com essa entidade, né? E aí você encontra essa entidade aqui, em Tiatira. O que significa Jezabel aqui? Jezabel significa Roma. A cidade, o glamour, o poder, a opulência dessa cidade. Agora, o que podemos dizer desta mulher? Entenda, né? Espiritualmente aí. Ela se diz profetiza, diz o texto, e então passa a ensinar e enganar os servos de Deus. Ela seduz e induz os servos de Deus a se prostituírem, e essa prostituição é uma prostituição espiritual, e a comerem dos sacrifícios da idolatria. Então você tem prostituição e idolatria. Esses são os pecados de Jezabel. E o que vemos, irmãos, na história, é que a igreja, ao se tornar romana, ao se tornar a religião oficial do império, ela seguiu o ensinamento de Jezabel. Os líderes da igreja cometeram prostituição espiritual, os líderes da igreja se alimentaram da idolatria, de modo que essa mistura da igreja com o mundo gerou uma grande confusão. Uma grande confusão. Você sabe que as religiões, todas as religiões deste mundo, têm deusas especiais. Tem sempre uma entidade feminina. Uma deusa, uma divindade feminina. Então, por exemplo, os gregos adoravam Afrodite, que os romanos chamavam de Vênus. Mas no cristianismo não havia nenhuma figura ou divindade feminina. Eles então, os líderes da igreja, fizeram de Maria, a mãe de Jesus, a deusa do cristianismo. Embora utilizassem o nome de Maria, a mãe do Senhor, na realidade, tratava-se da deusa greco-romana Afrodite ou Vênus. Tanto que, nas cidades onde haviam templos consagrados a Afrodite ou Vênus, foram consagrados a Maria. O que é isso, amados? Isso é prostituição espiritual. E ainda os romanos acreditavam no Deus Sol e adoravam o Sol. Eles consideravam que o dia 25 de dezembro, por exemplo, era o dia do nascimento do Deus Sol. E eles escolheram essa data, porque nessa data os pagãos faziam uma grande festa. Você sabe que no hemisfério norte, esse dia é o dia mais curto do ano.
E a partir dessa data, daí os dias são mais longos e as noites mais curtas. Aí esses adoradores do sol fizeram do dia 25 de dezembro uma grande festividade, o dia do nascimento do Deus Sol. Então, muitos daqueles que aderiram, não se converteram, tá? Porque você não pode chamar aquelas conversões que eu falei do Rio lá, né, de conversão. Aquilo é adesão por força de circunstância, né? Por falta de oportunidades. Vamos dizer, né? Então, muitos desses que aderiram ao cristianismo, eles estavam acostumados com aquela grande festividade. E eles não podiam suportar que os seus amigos pagãos fizessem tanta festa nesse dia, enquanto eles mesmos não tinham nada para celebrar. Então tiveram uma ideia de transformar o dia 25 de dezembro no dia do nascimento do Senhor Jesus. O verdadeiro sol, diziam eles. E aí nasceu o dia 25 de dezembro como o Natal. Então nós temos hoje, na cristandade ocidental, né, essa data, o Natal nessa data, como uma comemoração cristã, entre aspas. Mas na realidade, amados, é um dia que procede da religião que adora o sol. Um outro detalhe é que a igreja pessoas, é o templo de Deus, conforme o Novo Testamento. Nós já estudamos esse assunto aí. Você sabe também que nos dias do Antigo Testamento foi construído o templo de Jerusalém com madeira e pedras, um templo magnífico. Mas nos dias do Novo Testamento, Deus permitiu que aquele templo fosse destruído a ponto de não restar pedra sobre pedra. Foi todinho remexido pelos soldados romanos. Não ficou pedra sobre pedra. Por quê? Porque acabou uma era. Acabou um período. Começou um outro tempo. Nesse outro tempo, os crentes são o templo de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em pessoas. 1 Coríntios 6, 19. No cristianismo, vamos dizer, né? No Novo Testamento, você não tem lugares sagrados, como no Antigo Testamento. No Novo Testamento, pessoas são sagradas. Corpos são sagrados. Porque neles habita o Espírito de Deus. Digo, crentes, né? Amados, isso é o verdadeiro cristianismo. Mas a igreja, que naquela altura, nessa altura aqui de Tiatira, já era católica e romana, edificou imensas construções. Imensas. Você sabe que a primeira igreja cristã foi construída pelo imperador, pela mãe do imperador romano, do imperador Constantino. Primeiro templo, foi ela que mandou construir. De tão devota que era. E falou: essa aqui agora é a casa de Deus. E a partir dali passaram a ser outras casas de Deus, passaram a ser edificadas. Os gregos, eles se destacaram pelas suas construções artísticas, né, suas edificações artísticas, tanto que você encontra essas edificações em pé até hoje. Os romanos, por sua vez, também eram arquitetos primorosos. Então eles edificaram templos a todos os seus deuses. Somente os cristãos não tinham templos que as pessoas pudessem visitar. Você sabe quando que o primeiro templo cristão foi construído? Ano 320, pela mãe do imperador Constantino. Amados, por quase 300 anos, a igreja cresceu,
se espalhou sem nenhum templo. Por que será? Porque eles não aprenderam isso com o Senhor, nem com os apóstolos. Agora, depois do ano 320, essas casas de Deus começaram a se multiplicar por todo o império. Então pensa bem, todos os pagãos tinham templos com seus deuses trancafiados lá dentro. E esses templos podiam ser visitados. Só os cristãos não tinham um lugar onde as pessoas pudessem visitar e contemplar o Deus deles. Então aqueles pagãos que aderiram ao cristianismo, eles tinham esse desejo: não, mas nós precisávamos ter uma casa assim, uma construção, um templo para Deus. E eles passaram a edificar aqueles enormes prédios, aqueles enormes templos. Você sabe que nenhuma construção do mundo pode ultrapassar a majestade e a grandiosidade das chamadas catedrais cristãs. Essas catedrais eram chamadas de catedrais por causa da cátedra do bispo. Porque quem comandava aquela catedral era um bispo. E os bispos, na época, rivalizavam entre si para ver quem construía a catedral mais bonita, mais majestosa. E eles contratavam arquitetos assim a peso de ouro e arrancaram o sangue dos fiéis para erigir aquelas enormes catedrais, que hoje você anda pela Europa, você vai encontrar aquelas catedrais ainda de pé, como um testemunho do que os homens foram capazes de fazer com a igreja de Jesus. Estão lá. Templos suntuosos, muito bonitos, edificações monumentais, mas que foram feitos para mostrar o poder e a riqueza de cada bispo. Essas ideias vieram da onde? Não da Bíblia. Vieram do paganismo. Era o conceito pagão de um Deus trancafiado ou fechado dentro de um edifício. Apesar de nominalmente cristãs, na verdade eram inspiradas no paganismo. Isso é um pouco do quadro de Tiatira. Tem muita coisa ainda a falar sobre eles, mas nós vamos deixar para o próximo sábado, que nosso tempo já se foi, né? Eu quero continuar essa história no próximo sábado, e eu quero pedir que os irmãos leiam essas cartas como uma tarefa para casa, aí para a próxima semana, para os irmãos estarem mais inteirados do assunto. E eu quero que os irmãos prestem atenção naquilo que cada uma das cartas fala sobre os vencedores. Na semana que vem eu quero entrar nesse assunto e falar dos vencedores. Quem são os vencedores? Será que todas as pessoas, por exemplo, em Tiatira, andaram desse jeito? Se curvaram a Jezabel desse jeito? Não. Graças a Deus, não. Então nós queremos conhecer essas pessoas. Quem foram essas pessoas? Porque eles foram o testemunho de Deus num tempo de escuridão. E conhecendo esses irmãos que Deus levantou, você vai descobrir: então é daí que vem o que nós fazemos, como nós fazemos. Você vai se identificar com esses irmãos do passado, tá bom?